puder ligar o vídeo, seria legal para a gente ver o pessoal da mesa. Obrigado. Imagina. Então, primeiro, bem-vindos a todos que estão aqui acompanhando o nosso webinário IPEA. Hoje nós vamos falar sobre dinâmica da Covid-19 no Brasil. Voltamos ao tema saúde, então, é um tema que domina as nossas vidas nesse momento e a gente precisa realmente voltar a ele às vezes, tantas quantas forem necessárias. Hoje nós teremos aqui com a gente dois trabalhos, né? Primeiro vai apresentar o Marcelo Fernandes, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e ele vai falar sobre estocasticidade e heterogeneidade da dinâmica da Covid-19 no Brasil. E em seguida, o Darlan Cândido e o Rafael Pereira vão falar sobre a dinâmica da Covid-19 no Brasil a partir de dados genéticos, epidemiológicos e de mobilidade. O Darlan Cândido é doutorando em zoologia da Universidade de Oxford e pesquisador do projeto CAD. O Rafael Pereira é técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA. Então, esse tema da Covid-19, nós ainda precisamos nos debruçar bastante sobre ele. Estava vendo aqui dados de excesso de mortes no Brasil em 2020, segundo o CONASSE, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, até 18 de julho, que eu acho que é o último dado que eles têm para ter uma censura do último mês aí, né? Nós tínhamos 79 mil óbitos registrados por Covid no Brasil, mas quando a gente olha óbitos por qualquer causa natural, nós já tínhamos ali 98 mil mortes a mais em 2020 do que na média dos anos anteriores, né? Então, mais do que os óbitos registrados por Covid. Um excesso de 23% no total de óbitos por causas naturais esse ano, aí excluindo homicídios, acidentes, suicídios, em relação à média dos últimos anos, né? Então, dado bem preocupante e mesmo no fim da série ainda estava com um excesso de mortalidade de 17%, mas na semana terminada ali no fim de julho. Então, nós estamos vendo que tem algumas coisas que não estão mudando na curva de morte no Brasil. Por outro lado, alguns outros indicadores parecem estar mudando, principalmente quando a gente olha para estados onde as coisas começaram antes, né? É importante a gente entender essa dinâmica dentro do Brasil e para isso a gente vai ouvir hoje aqui o Marcelo Fernandes, o Darlan Cândido e o Rafael Pereira, começando pelo Marcelo. O Marcelo, por favor, passo a palavra a você, se você puder já compartilhar sua apresentação. Muito obrigado. Que eu acho que... Tá, voltou. Voltou? Então vamos lá. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. Vocês já tiveram o Marcelo Medeiros, né, falando um pouquinho sobre o trabalho no Covid-19 Analytics. E hoje eu vou falar mais sobre um paper mesmo, que é o paper que dá a metodologia que a gente utiliza para estimar os números de produção que a gente compartilha lá na plataforma. Tá? Então é um paper que vem com um pedaço do grupo do Covid-19 Analytics.com.br. Tem o Zé Antunes, que terminou o mestrado faz alguns meses comigo na Escola de Economia de São Paulo, está indo para a Northwestern agora fazer um doutorado em finanças. E o Zé é o cara que cuidou basicamente da parte de subnotificação, excesso de morte, base de dados da ARPEN dentro do Covid-19 Analytics.com.br. Tem eu, obviamente, o Thiago Milagres, que é basicamente a força motora, junto com o Gabriel Vasconcelos da plataforma, eles que tocam quase que tudo. E o Álvaro Veiga, que deu uns pitacos aí super bons, entrou no paper. É sempre um prazer trabalhar com o Álvaro, que é um cara realmente genial. E eu falo um pouquinho dos pitacos dele, que eu acho que são interessantes. Tá? Eu acho que todo mundo já meio que conhece, acho que quase todo economista virou epidemiologista. Meu irmão é biólogo, muitos meus amigos são epidemiologistas e biólogos, então foi uma transição razoavelmente fácil para mim. Acho que a matemática é muito parecida, os modelos são muito parecidos, e óbvio que eu não vou entrar em nada de virologia,
infectologia, porque é mais complicado. O que eu basicamente estou tentando fazer é trazer uma forma diferente, um pouquinho diferente de analisar os dados. Tá? E toda vez que a gente fala em epidemia, eu acho que desde o filme Contagion, eu acho que todo mundo hoje em dia tem uma ideia bastante boa, né, do que é o R, né, o número efetivo, que foi meio que popularizado naquele filme e hoje em dia está todo dia nas notícias. Então a gente tem uma ideia mais ou menos que se a gente quiser controlar a epidemia, a gente tem que estar controlando aí a taxa com que os infectados estão contaminando a população suscetível, né? E o número de reprodução, ele te dá uma ideia sobre isso. Ele dá uma ideia de como é que essa transmissão está se dando, da taxa de transmissão, mas também da taxa de remoção, ou seja, se a pessoa está morrendo ou está sendo recuperada, né? E faz esse tipo de análise, obviamente também ponderando pelo número de pessoas que ainda estão suscetíveis. Então, o modelo clássico comportamental em epidemiologia, o que ele vai fazer é descrever esse fluxo de indivíduos, né, entre os diferentes estágios, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um modelinho mais simples, que é o modelo CIR. Você tem o suscetível, infectado e o removido, seja por morte ou por recuperado, você agrega todo mundo ali dentro, né? E você vê como é que vê as taxas e as probabilidades de você passar de uma caixinha para outra, né? Que as caixinhas dão uma partição da população. Obviamente, os epidemiologistas têm uma literatura gigantesca sobre isso e tem modelos muito mais complicados que o modelo CIR, né? Então, você tem modelinhos que tem suscetível, pessoal que foi hospitalizado, que está em quarentena, está infectado, está exposto, mas não necessariamente infectado, e tem uma sopa de letrinhas para denotar esses modelos. O que a gente vai trabalhar aqui são modelos CIRD, que é o modelinho mais simples, tipo, mais complexo que eu posso usar com os dados observáveis, sem ter que fazer calibração, porque entrar na seara da calibração, para mim, como econometrista, e não sendo alguém da área, eu achava que ia ser muito mais complicado. Então, eu resolvi trabalhar com o modelo CIRD, modelo que tem suscetíveis, infectados, recuperados e mortos, porque eu achei que esses são os 4 dados que a gente vai observar, então 4 dados que a gente pode trabalhar, são dados observáveis, né? Então, a ideia de trabalhar com CIRD foi com isso. Toda a ideia do projeto foi trabalhar basicamente com heterogeneidade e estocasticidade. A gente queria acomodar esses 2 tipos de coisa, que são importantes para atender picos múltiplos, né? Agora a gente está observando uma segunda onda na Europa, e eu queria entender essas coisas. E engraçado que uma vez estudando um pouco essa parte de heterogeneidade e de taxas estocásticas, se vê que é basicamente a mesma coisa. A gente pode escrever, por exemplo, heterogeneidade, como se a taxa pode ser estocástica simplesmente porque existe heterogeneidade, né? Então, ter questões demográficas, né? Composição de idade, prevalência de comorbidade em cada região geográfica, ou mesmo por causa dos recursos que a gente tem do serviço de saúde. Mas também você pode pensar em estocasticidade não no contexto de heterogeneidade, mas como uma coisa que está mudando ao longo do tempo, essas taxas, porque as pessoas vão adotando medidas de distanciamento social, né, vão se tornando mais ou menos responsáveis nesse aspecto. Você pode ter intervenções não farmacêuticas do Estado, né? No Nordeste a gente observou algumas cidades entrando em lockdown. Você tem a alocação, que é escassa de recursos médicos. Isso é muito comum no Brasil, que você tem a compartimentalização do sistema de saúde, regiões de saúde, e você pode transferir leitos de UTI ou leitos para COVID de um lado para o outro dentro da região de saúde, né? E, obviamente, o protocolo de tratamento foi mudando ao longo do tempo, que a gente foi aprendendo como tratar a doença. Existem alguns meios de fazer isso, em termos de estimação de modelo com taxas de transmissão, de recuperação e de morte, que vão variando ao longo do tempo. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não gosto de nenhum desses modos que foram feitos. É um modo muito computer science, ciência da computação, onde não tem inferência, eu não me sinto confortável com esse tipo de modelo, então eu resolvi fazer o meu próprio modelo, né? Então, basicamente é isso que é o paper que eu vou apresentar. Então, é um modelo CIRD, ele é semiparamétrico no sentido que eu não especifico não tem um modelo paramétrico para toda a sua especificação, ele tem uma parte que é semiparamétrica, e ele é estocástico. Essa é a parte que é importante, essas taxas estão mudando ao longo do tempo, sejam por questão de heterogeneidade ou não,
e eu abordo a questão de heterogeneidade de formas diferentes, se vocês quiserem. A estimação ela é feita por mínimos quadrados, só que são mínimos quadrados suavizados. É como se eu fizesse uma janela móvel e estivesse estimando mínimos quadrados em janela móvel para ele ir mudando os coeficientes ao longo do tempo. Só que eu faço isso de uma forma um pouquinho mais eficiente e mais fácil de trabalhar assintoticamente para fazer teoria, que é usar um estimador de núcleo, um estimador de kernel, e eu condiciono no tempo. Poderia condicionar, que nem o Darlan e o Rafael, na mobilidade, mas a gente queria começar com algo que bem semiparamétrico, ou seja, não importa como é que as taxas estão mudando ao longo do tempo, se elas estão mudando de forma razoavelmente suave, esse modelo captura esse tipo de mudança ao longo do tempo. Tem a discussão sobre estocasticidade e se as taxas são determinísticas, isso faz muita diferença, especialmente na interpretação do número efetivo, né, do R, de reprodução. Tem a questão da heterogeneidade, que eu vou falar muito pouco hoje, vou mostrar só o modelo, mas não vou mostrar nenhuma estimação. Né? E tem a questão dos dados, né? O vermelhinho aqui aparece o modelo CIRD, que a gente usa só dado oficial, e aqui no caso do Brasil dá alguns problemas, porque os dados recuperados no Brasil são muito esquisitos. E a gente teve que fazer um dado sintético, que no final das contas meio que reproduz a dinâmica do dado que a gente tem oficial, mas ele é um pouquinho mais suave ao longo do tempo. Tá? O que a gente vai ver é que estocasticidade desempenha um papel muito importante, assim como a heterogeneidade, e basicamente isso vem por duas coisas. A heterogeneidade é importante para explicar esses grandes movimentos, essa onda que nunca termina, né? Essa primeira onda que nunca termina, esse platô gigantesco que a gente está. Basicamente, você tem fenômenos de transmissão cruzada, né, dentro do modelo, né? Teoricamente é assim que a gente interpreta, né? E você basicamente tem uma ondaleta, né? Uma onda pequena numa região, uma onda pequena na outra região, mas elas ficam, como elas estão interligadas, essa transmissão cruzada faz que se perpetue essa grande onda quando você agrega, porque você tem uma retroalimentação entre as epidemias nos dois locais, né? E para o lado da estocasticidade, era importante porque, na verdade, esse número mágico do número de reprodução abaixo de 1 ou acima de 1, que a gente vem usando nos jornais, a gente vem utilizando, ele meio que cai quando você tem estocasticidade. Não é mais verdade que o R tem que ser menor que 1. R pode ser 1,25 e você ter a epidemia controlada, porque se você tiver algum tipo de efeito de nível no teu erro, né? Já vou mostrar como é que isso aparece. Essa heterocedaticidade, ela pode induzir a estacionariedade do processo e você mantém a tua epidemia controlada, mesmo com R acima de 1. Eu acho que isso, para mim, foi uma grande surpresa, né? E é uma coisa já razoavelmente conhecida em epidemiologia, tem papers antigos, acho que Tornatore e seus coautores foram os primeiros a trabalhar com isso, mas tem um paper do Gray, coautores também, que já olha para isso, mas foi recuperado aí pelo Harrison Hong, que apresentou agora na Sociedade Brasileira de Finanças, no painel sobre Covid, o seu paper sobre asset pricing, sobre como apressar ativos quando você tem um choque pandêmico. O paper em si, a gente faz uma contribuição para Nova York, e a gente olha para a transmissão cruzada entre os 5 boroughs de Nova York, e transmissão cruzada também entre grupos etários, mas hoje eu vou falar só sobre o Covid-19 analytics.com.br, que não está no paper, mas está lá na plataforma, é só entrar e brincar um pouquinho com as ferramentas interativas que a gente tem. Então, a gente tem várias coisas para falar, né? Como é que a gente vai fazer os parâmetros mudarem ao longo do tempo? Basicamente, a gente vai condicionar no tempo, como eu falei, e fazer KLS, então é bem simplesinho. Como é que a gente vai trabalhar com sazonalidade? No Brasil tem uma sazonalidade gigantesca nos dados, terça e quarta tem sempre uma subida muito grande no número de casos, no número de mortes, no fim de semana cai muito. Então, basicamente, como a gente tem um método de suavização, isso meio que automaticamente já leva em consideração a sazonalidade, se você não tiver bem no iniciozinho da amostra. No início da amostra demora um pouquinho para aprender, mas assim que aprende, meio que vai, assim como uma média móvel meio que resolve o problema também. A gente tem os dados do Brasil são muito ruins, tá? Então, problema de casos ativos e dados de pessoas recuperadas, em geral, no Brasil, são muito ruins. O que a gente fez foi tentar entender, a partir de outros países onde tem mais testagem, como é que a gente conseguiria recuperar
os dados de pessoas recuperadas a partir de mortes e casos ativos. Então, a gente tem uma série sintética para recuperados que a gente utiliza, mas, na verdade, os resultados são muito parecidos usando o dado oficial, usando esse dado sintético. E o que a gente faz também é olhar para excesso de morte, o Marcos estava falando sobre isso logo no início, para tentar entender a ausência de testes bem no início da nossa amostra. Eu tive Covid, por exemplo, em março, dia 14 de março, meu primeiro sintoma, e na época não tinha teste, né? Só fui saber, não, já sabia na época, né? Porque uma semana de febre em casa é duro, não sabia, a família toda ficou convidada, né? Mas só fui ter a confirmação com testes de anticorpo muito tempo depois, por conta da ausência de teste na época, né? Mas, obviamente, a gente não tem dado para sintomático, tá? Isso é uma coisa que não tem, então tem um problema de identificação aí que a gente tem que pensar um pouquinho. E quase não vou falar sobre transmissão cruzada, até porque o problema é um pouquinho mais complicado econometricamente, não quero entrar nessa seara hoje. Tá, então, esse é basicamente o que eu vou falar nesses próximos 12 minutos. Eu vou descrever meu modelo semiparamétrico, né? Falar de alguns problemas de identificação que são complicados. Vou pular um pouquinho, essa parte eu vou ser bastante rápido, bastante breve na parte de estimação suavizada. Vou pular totalmente a minha teoria assintótica. E aqui, no caso, o meu vírus que nunca dorme vai ser uma referência não à cidade de Nova York, mas a uma possível segunda onda aqui no Rio de Janeiro. A Fiocruz vinha com o Léo Bastos, que vem desenvolvendo um modelo de nowcasting. Ele tem um modelo muito simples de nowcasting, e ele vinha dizendo que tinha uma segunda onda chegando. Muitos jornais, notícia ruim é sempre mais propagada, os jornais estavam muito pesados na segunda onda. A gente fez um estudo muito profundo nos últimos dias. O Marcelo vem aparecendo aí no Jornal Nacional, no Globo News, falando sobre o estudo e mostrando que, olhando para os dados, a gente não tem muito indício de segunda onda, então eu queria compartilhar isso aqui um pouquinho com vocês. Tá bom? Então vamos lá. O modelo rapidinho, eu tenho 4 compartimentos dentro da minha população, então N aqui que eu vou manter fixo, porque eu não quero ficar modelando morte e nascimentos, né? Você pode ser suscetível, pode ser infectado, pode ser recuperado, e aí quando você é recuperado você tem anticorpo e não vai ter mais o vírus, ou você pode morrer, e aí você sai do jogo, obviamente, tá? Então esse aqui é um modelinho que todo mundo já viu na vida, eu acho que nesse momento, quase que todo mundo já conhece o modelo CIRD. Basicamente, o número de pessoas suscetíveis vai diminuindo ao longo do tempo, porque as pessoas vão sendo infectadas, tá? Então, aqui, esse beta, ele está pegando mais ou menos ele incorpora tanta informação de uma probabilidade de você entrar em contato com alguém que está infectado, como a taxa, a taxa de frequência que isso acontece. Então, esse beta aqui te dá a taxa de transmissão. Vou pular aqui a segunda equação. Na parte de recuperados e na parte de morte, o número de pessoas recuperadas, de novo, tem uma taxa de recuperação das pessoas que estão infectadas, dada por New. Mesma coisa para morte, uma taxa de morte aqui, de letalidade, 1000 T mais 1, né, que depende, obviamente, de quantas pessoas estão infectadas que podem morrer. Então, no modelo de estocástico, o que a gente diz é que esses betas, esses news e mews, eles podem ser escritos para uma média condicional, tá? Então, eu vou botar o barrinho aqui para ser a média condicional, mais um erro. E é aqui que aparece, né, aquela heterocedacidade que eu falei, que vai jogar um papel muito importante aqui. Quando eu pegar esse carinha beta aqui e substituir por beta barra e o Ezinho, quando sair daqui, ele vai aparecer esse Ezinho multiplicado pelo regressor, né? Quantas pessoas estão infectadas, né? E o percentual de pessoas suscetíveis. E é isso que dá o efeito de nível na volatilidade. Isso é importante, né? Porque se você olhar direitinho esse modelo, né, num processo de fusão, você tem um processo de fusão que é induzido à estacionariedade por conta desse erro. Então, a volatilidade, por ter um efeito de nível, faz com que esse mais fácil, né? As condições para a estacionariedade são muito mais fáceis nesse caso. Se a gente estivesse no mundo determinístico, a gente sabe que esse RT, que é dado por essa ponderação aí entre taxas de recuperação, taxa de morte e a taxa de transmissão, tem que ser menor que 1, mas no mundo estocástico não é bem assim. Você pode ter aí um ponto, acho que no Hong, Wang e Yang, eles mostram um caso com parâmetros realísticos, onde esse R tem que ser abaixo de 1,25, e
você já tem controlada a tua epidemia. Então, se eu quiser fazer extensão multigrupos, né, sejam subpopulações que moram em regiões diferentes ou por grupo etário, é bem simples. Basicamente, na primeira equação, eu tenho que colocar o beta agora vai ter I e J, para olhar quando I e J forem iguais, você tem a transmissão usual. Quando I e J são diferentes, você tem transmissão intra-grupos, né? Enquanto que, para o caso aqui do R e do D, você continua com a mesma equação. Esse U aqui é aquele Ezinho multiplicado pelo I que eu tenho aqui. Tá? Então, agora, pessoas que estão infectadas podem transmitir não apenas para os suscetíveis na sua própria subpopulação, mas também para suscetíveis em outros grupos, né? E o que a gente faz no paper, na verdade, é ficar olhando entre faixas etárias e entre os boroughs de Nova York. Então, quais são os problemas de identificação? Bem, eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas geralmente, problemas de identificação aqui são dois. Tem um monte de problema, tem uma literatura bem grande em epidemiologia de como fazer a identificação desses modelos, porque tem muito grau de liberdade. E é muito difícil você identificar se você tem uma epidemia com uma fatalidade muito baixa, mas muita gente, muitos casos não detectados, ou se você tem uma fatalidade muito alta e com um número de casos não detectados muito pequeno, né? Então, a gente espera que está no primeiro caso, no primeiro cenário. O Covid aparentemente não tem uma mortalidade tão alta, é abaixo de 1%. Então, quando a gente observa 8, 5, 6% aí de mortalidade, é provavelmente porque a gente tem muito caso de não detectado, que a gente não está levando em consideração. Então, tem um paper, o Korolev tem 2 ou 3 papers, uma sequência de papers falando sobre esse tipo de problema de identificação, mas ele está muito mais relacionado ao case fatality rate, né, que é olhando para essa fatalidade, né, o grau de letalidade do vírus, do que realmente para o número de reprodução, onde você não tem muito problema. O que eu queria falar é que eu vou assumir aqui para tentar olhar a subnotificação, que eu vou assumir que existem 2 tipos de subnotificação, né? Então, para cada sériezinho, estrela, estrela e D estrela, que são os números verdadeiros, o que eu tenho é o número reportado, divididos por um Czinho, né? Para cada um desses caras. E esse Czinho é a probabilidade não zero de você reportar, né, o estado correto. Tá? Então, o que eu digo basicamente é, se eu olhar para a morte, o excesso de morte, eu vou estar capturando toda a subnotificação por conta de falta de teste. Quando eu olho para infectados, né, casos e recuperados, eu não só pego essa falta de teste, mas também pego os assintomáticos. Então, depende desse CAzinho aqui também, que é a proporção de assintomáticos. O problema é que quando eu fui olhar a literatura, eu achei, é um parâmetro clínico, a literatura vai me dizer qual é esse valor. E não foi bem assim. A gente usa no paper 15, 30, 40,45 e 0,60, calcula os excessos de morte para calcular esse índice de subnotificação para mortes, e a gente reconstrói, ajusta o nosso número de reprodução para controlar por subnotificação. O problema do assintomático é mais grave, porque se a gente olhar essa tabelinha aqui, que eu tirei de um paper, e só olhar aqui, só marcado aqui em roxo, né? Você pega aqui para esse Nursing Facility Residents, tinham 15 pessoas, só 3, no caso aqui, 6% da população era assintomática. Se você olha no caso do Arkansas, né, North Carolina, Ohio e Virginia, em Mates, na parte da prisão, 96% era assintomático. Obviamente, o caso de uma prisão não é representativo, né? É uma prisão, você tem um contato muito próximo com as pessoas, problemas de higiene que não necessariamente são triviais, né? Então, isso aqui realmente não é muito representativo. Se a gente olhar, tem uma coluna na tabela que eu omiti, que diz se a amostra é representativa ou não. Se a gente olhar só para os representativos, aí esse percentagem de assintomáticos está mais por volta de 45%. Então, a gente meio que centra a discussão toda 45%, é o que eu vou mostrar hoje, nos próximos 3 minutos e meio, é que eu vou falar um pouquinho sobre as estimativas com 45%, mas não muda muito, na verdade, com 30% ou 60%. Muda um pouquinho o nível, mas não a dinâmica. Eu acho que a dinâmica talvez seja mais importante. Então, ele tem 2 formas de estimar, eu não vou falar nem sobre a primeira, vou falar só sobre a segunda.
que é o jeito mais fácil de fazer, mais simples. Basicamente, o que a gente faz, a gente pega tudo que está do lado direito e do lado esquerdo e divide pelos regressores que estavam no modelo CIRT. Então, eu dividi aqui pelo número de infectados, na equação do R e na equação do D. Na equação dos suscetíveis, eu divido por percentual de suscetíveis vezes o I. E agora o que acontece é que do lado esquerdo eu tenho algo observável, do lado direito eu tenho só uma média e um ruído, né? E a gente espera que esse ruído aqui, eu meio que já matei aquele pedaço de heterocedaticidade que aparecia, né? Então a gente espera que esse cara seja próximo de homocedástico, esse cara aqui, e agora é muito mais fácil fazer meteoria assintótica, porque basicamente eu estou estimando, é uma média que está mudando ao longo do tempo. Tá? Então esse é o estimador que eu vou utilizar hoje. Tá? Sazonalidade não muda muito, aqui é só para mostrar, no começo você tem um problema para capturar a sazonalidade, a partir de um momento, acho que dá para dar 25 observações após acho que a gente começa a olhar com 25 casos, 50 casos, com 25 observações você já convergem as duas estimativas, então você consegue mostrar que a sazonalidade realmente não afeta nada. Tá? Não vou falar sobre a assintótica, ela funciona, tá? A gente tem uns Monte Carlos que mostram que funciona, mas como eu só tenho 2 minutos, deixa eu falar um pouquinho sobre, não sobre Nova York, mas sobre o Brasil. Tá? Então, chegar aqui, tudo isso pode ser encontrado na plataforma covid19analytics.com.br. Tem um monte de painel interativo, você pode brincar com os gráficos, usar as comparações que você quiser, todos os países, estados, regiões de saúde, tem um pouquinho de tudo. Tá? Então, isso aqui é por causa do Brasil. E a gente está estimando aqui o número de efetivo de reprodução com e sem subnotificação. Tá? Aqui eu estou começando já no final, aqui no começo de abril. Se você começar em março e fizer sem subnotificação, é muito maior do que com subnotificação. Tem uma diferença bastante grande, porque realmente no início ninguém estava testando. À medida que os testes foram subindo, a gente tem um gráfico lá bem bacana mostrando a probabilidade de você reportar o caso vis-à-vis o número de testes, né? E você tem exatamente, ou se você quiser, o índice de subnotificação contra o número de testes sendo feitos, você vê exatamente a correlação negativa entre os dois, então você tem uma coisa que realmente faz sentido, né? Então, aí, controlando pelo excesso de mortes para pegar essa subnotificação, você vê que hoje em dia está um pouquinho menor do que 1 para o Brasil, né? E aqui você vê as diferenças como é que são, né? Para a mortalidade não faz muita diferença, tá? Já tem há bastante tempo que está acompanhando bastante bem. Tem atraso, mas a suavização meio que mata o problema do atraso. Mas a taxa de recuperação aumentou bastante, na verdade, quando você controla pela subnotificação, ela aumenta bastante, está um número bem mais próximo do que a gente observa lá para fora. E o que acontece é que a taxa de transmissão também é maior do que a gente observa, obviamente porque agora eu estou controlando pelos não detectados, então você tende a ter sempre uma taxa de transmissão maior. Mas no agregado, quando eu faço a taxa de transmissão maior, o que acontece é que eu crio um número de suscetíveis que é menor, porque eu tive mais gente que foi contaminada, e isso faz com que baixe o número efetivo no final. Eu não tenho tempo para mostrar, mas a gente tem também para cada região do Brasil, a figura é muito, muito parecida, e aqui são os excessos de morte para o Brasil, mostrando onde é que acabou e onde é que não acabou. Então, todo mundo que está aqui embaixo meio que já passou o pior. Então, Rio de Janeiro, no caso, e Pernambuco, Amazonas, meio que que a gente já está na notícia aí, que a gente já sabe que realmente funciona. Infelizmente, eu não tenho tempo nesses 25 minutos para falar da segunda onda no Rio. Se olhar pelo Ministério da Saúde, parece que tem uma segunda onda, mas quando a gente vai olhar em dados que são datados pelo evento, primeiro sintoma ou morte, a gente não acha nenhuma evidência de segunda onda no Rio de Janeiro. Na verdade, o que a gente tem é uma queda bastante alta aí. A gente só tem esses dados para o Rio de Janeiro, que o Data Rio oferece, por isso que a gente não fez para os demais países. Então, está aqui as demais regiões, né? Então, aqui o número de reprodução no Brasil não, na cidade do Rio de Janeiro, usando Data Rio e Ministério da Saúde. Tá? E a gente olha também a flexibilização de as pessoas estão internando mais facilmente agora, fazendo menos procedimentos antes de internar, para construir o nosso caso. E aí é uma fotinha do pessoal que trabalha na plataforma, é muita gente aí de diversas universidades, entre PUC Rio
e Fundação Getúlio Vargas, que carregam o piano, mas também tem a Unicamp, tem a Universidade de Flórida do Brasil, British Columbia e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado. Agora, Obrigado, Marcelo. como é que eu descompartilho? Deve ter um botãozinho vermelho em algum lugar no alto aí escrito. Ah, pronto. Achou. Pronto. Agora, então, vou passar a palavra agora ao Darlan e ao Rafael. Por favor, palavra e tela com vocês. Rafa, você pode compartilhar? Eu vou compartilhar aqui. Talvez seja melhor eu compartilhar, né? Eu acabei de fazer umas alteraçõezinhas nos slides. Então, perfeito. Pode mandar. Então, joia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Ótimo. Bom, gente, dando pontapé inicial aqui, a apresentação de hoje eu vou fazer uma dobradinha com o Darlan. Então, assim, antes de mais nada, obrigado pelo convite do pessoal da casa, do IPEA. Sendo pesquisador do IPEA, fico muito feliz de estar vendo o IPEA está fazendo uma série de pesquisas, né, já uma série de notas técnicas e outras pesquisas sobre o tema de Covid-19. Eu acho que o IPEA, assim como o Fiocruz, o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, e outras fundações públicas têm tido um papel fundamental nas respostas de desenvolvimento de pesquisas e estudos científicos sobre o tema, então fico muito feliz de estar fazendo parte disso. E o que a gente vai apresentar hoje é uma colaboração que eu tenho feito com o pessoal do CAD. Na verdade, o CAD é um centro de pesquisa sobre arbovírus, é um grupo de pesquisa que foi criado num financiamento, um cofinanciamento Brasil e Reino Unido. Então, ele é coordenado pela Esther Solano, na USP, e pelo Nuno Faria, da Universidade de Oxford. E eles envolvem uma série de pesquisadores. Eu vou deixar o Darlan pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o CAD é um grupo de pesquisa envolvendo gente de várias universidades do mundo, mas fundamentalmente sendo liderado pela USP e por Oxford. E eu tive o prazer de fazer algumas colaborações com eles, e o que a gente vai apresentar hoje são 2 artigos que saíram publicados agora mais recentemente, e no final a gente dá uma pincelada sobre o que a gente vai fazer mais para frente. Tá? Bom, eu vou passar a palavra para o Darlan, mas já para me apresentar. Eu sou Rafael Pereira, eu sou pesquisador do IPEA, e o Darlan é doutorando em zoologia na Universidade de Oxford, e é um dos principais pesquisadores lá do grupo do CAD em Oxford também. Como eu falei, a gente vai apresentar hoje, aqui, vai apresentar dois grandes estudos que saíram recentemente, e a gente depois vai falar um pouquinho sobre os próximos passos. O primeiro estudo é esse estudo que está aqui na tela, que é sobre um diagnóstico das características epidemiológicas e clínicas da Covid-19 no Brasil na sua fase inicial. Tá? Então, basicamente, esse artigo ele saiu publicado recente na Nature Human Behavior, e é um artigo que ele faz um raio-x dos primeiros 3 meses da Covid-19 no Brasil. Por onde a Covid-19 entrou no Brasil, qual foi o ritmo de contágio inicial da Covid no Brasil como um todo, mas também em diferentes estados, qual é o perfil social, demográfico, o perfil demográfico dos primeiros casos confirmados. A gente já, dos primeiros 3 meses do país, a gente já tinha claros sinais de subnotificação e de que a Covid já estava passando por um processo de interiorização no Brasil. Como a gente sabe, a Covid ela entra pelas grandes capitais por voos internacionais, mas já nos primeiros 3 meses já tinha fortes sinais de interiorização. E a gente consegue também, nesse primeiro artigo, dar um primeiro sinal de que já havia não só subnotificação dos casos, tá? Mas já era possível captar um viés de testagem por renda, ou seja, as pessoas que têm mais chances de serem testadas no Brasil por Covid-19 são pessoas de mais alta renda. Então, esse é o resumo geral do artigo, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A gente vai tratar de alguns desses itens em particular, a gente não vai cobrir todos eles, mas acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre como era e como mudou o sistema de monitoramento do Brasil e o contágio dos RTs também. Acho que eu acabei perdendo o slide que o Darlan botou aqui. Darlan. Não tem problema, eu consigo explicar. Muito obrigado, Rafa, pela introdução. Gente, sou Darlan Cândido, como o Rafa falou, sou doutorando na Universidade de Oxford. E para começar falando um pouquinho sobre esse artigo
para vocês, é importante a gente entender o problema na notificação que a gente tem no sistema no Brasil. Então, um mês antes do primeiro caso ser notificado no Brasil, né, ali no final de janeiro, nós temos a criação de um sistema que é chamado REDCap, né? E esse sistema, o REDCap, ele foi um sistema criado para notificação apenas de Covid-19 no Brasil. Só que é um sistema que ele tinha muitos campos para serem preenchidos, né? E houveram certos problemas com o sistema, e no final de março, esse sistema ele é descontinuado. Então, nós temos uma segregação de tipos diferentes, né? Dos casos mais brandos de Covid passam a ser notificados na plataforma ISUS, e os casos... Exatamente, obrigado, Rafael. E os casos mais graves e também os casos mais brandos, mas que são diagnosticados em unidades unidades sentinela, né, que fazem pesquisa principalmente de influenza, passam a ser notificados no CIVEP Gripe. Então, assim, vocês não precisam lembrar de nenhum desses nomes, a gente não vai mais abordar isso mais para frente, mas é só para vocês entenderem o quão complicado foi esse início da epidemia no Brasil, e isso acaba tendo um impacto, né, nos estudos e, claro, nos dados que a gente recebe, nos resultados que a gente analisa, que a gente gera. Obrigado, Rafa. Pronto. Então, porque primeiro a gente vai falar um pouquinho do R, né, que o Marcelo já cobriu aí extensivamente, então a gente nem vai ficar focar tanto nisso, mas o nosso modelo era o modelo mais simples possível, né, o modelo SR, com um crescimento exponencial, porque nesse ponto a gente não queria ver o RT, ou R móvel, como o Marcelo apresentou. A gente queria saber qual que era a taxa de reprodução no Brasil, né, o R0, no início da epidemia, em diferentes partes do país, no país como um todo e em comparação com outros países do mundo. Então, para isso, a gente usou esse modelo mais simples, e na época nós também utilizamos os casos, né, diários, ou seja, a incidência de casos novos de Covid, utilizando os dados do Ministério da Saúde para a parte brasileira do estudo e utilizando os dados da Johns Hopkins para os dados internacionais. Então, o que a gente vê nessa primeira avaliação é que, primeiro, existe uma dificuldade muito grande, eu concordo com o Marcelo, de fazer esse tipo de cálculo, né? Existe um processo estocástico e também existe essas falhas na notificação dos casos, mas o que nós vimos foi, primeiro, para os 4 estados com maior número de casos na época, que era o Amazonas, o Ceará, o Rio de Janeiro e São Paulo, nós vemos para 3 desses estados, Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo, uma mediana do R0 de 2,9, ou seja, cada indivíduo infectado ele passava a infecção para pelo menos em volta de mais 3 pessoas. Para o Ceará, a gente vê um comportamento um pouco diferente, né? A gente vê uma mediana de 1,9, o que provavelmente está relacionado ao fato de, quando o Ceará diagnostica os primeiros casos, 4 dias depois ele já entra com as medidas não farmacológicas. Isso deixa muito pouco dado para a gente conseguir analisar, já que a gente não queria esse efeito das medidas não farmacológicas, a gente queria exatamente qual que era essa taxa de reprodução antes das medidas, mas também mostra, né, que essas medidas não farmacológicas aí, entrando de uma forma mais rápida, podem ter controlado um pouco melhor a transmissão e, claro, tem um viés de testagem muito grande, né, quando a gente olha para esses dados. Comparativo com o Brasil em si, que a gente já vê aqui na parte B, nós vemos uma mediana do R0 do Brasil um pouquinho mais alta, mas, né, os intervalos de confiança eles têm essa sobreposição com os dados estaduais de 3,1. Então, podemos dizer o R0 no Brasil ele estava em torno de 3, né? Comparado com outros países, e aqui nós olhamos para países europeus, tentamos Estados Unidos e China, mas havia uma variabilidade muito grande no dado, e isso acabava não tendo um feito muito bom dentro do nosso modelo. Nós conseguimos encontrar R0s que eram relativamente mais baixos que o do Brasil, em torno de 2,5 e 2,6. Rafa, pode passar. Obrigado. Você está no mudo, Rafa. Ele está no mudo automático aqui. Bom, e aí uma coisa muito interessante que a gente percebe é que nos primeiros 3 meses de Covid a gente já tinha claros sinais
de subnotificação, né? Então, aqui nesse gráfico da esquerda, a gente mostra uma linha do tempo para cada semana epidemiológica, o número de casos registrados, né? De influenza, de SARI e de casos de Covid. E em todos os casos é possível perceber como os casos de Covid e os casos de SARI, eles dão um salto completamente fora do padrão histórico de casos de SARI e de influenza que a gente tinha até 2019, 2020, certo? E em paralelo, a gente já começa a ver nesse gráfico da direita, a gente está apresentando aqui, cada bola dessa é a data de quando você teve o primeiro caso notificado de Covid-19 em um município brasileiro. Então, cada bolinha dessa é um município, e a gente está vendo a data do primeiro registro da Covid em cada município, pelo tamanho da população. Então, você vê que, obviamente, você tinha os primeiros casos de Covid-19 já eram registrados em vários municípios de vários tamanhos diferentes, mas com o passar do tempo, você vê uma tendência cada vez maior da Covid-19 ser registrada ou notificada em municípios com população menor, caminhando então para o interior do Brasil. Então, assim, é muito claro para a gente hoje, olhando um pouco para trás, né, uns meses atrás, que a Covid-19 era notificada, era subnotificada e que ela estava muito, muito fora do padrão de casos que nossos sistemas de saúde tinham registro. E hoje também é muito claro que a Covid-19 entrou para o interior do Brasil. Acontece que a gente já tinha fortes evidências disso há 3 meses atrás. Então, assim, se essas informações tivessem sido levadas com mais seriedade há 3 meses atrás, talvez a gente tivesse tido um pouco mais de celeridade na hora de responder à crise que a gente está tendo agora, né? E não só esses dados aqui, eles mostram uma evidência curiosa, mas esse resultado daqui talvez seja um dos mais interessantes. Então, especificamente para a região metropolitana de São Paulo, o que a gente pôde fazer foi geolocalizar todos os casos de SRAG, os casos um pouco mais graves, né, de síndrome respiratória grave, aguda. E a gente, pelo CEP da pessoa, a gente sabe se essa pessoa mora no setor censitário de alta renda ou de baixa renda. Então, a gente não sabe a renda do indivíduo, mas a gente sabe se ele mora no setor censitário de alta ou baixa renda. Então, a gente, usando um modelo epidemiológico, um modelo bayesiano espacial, espacial temporal, a gente tentou entender um pouco como que é a evolução do risco de você ser testado ou contaminado e testado varia ao longo do tempo na região metropolitana de São Paulo. E aí você consegue perceber que no começo, na semana 12 ainda, antes das medidas não farmacológicas, você tinha um grande risco de casos de Covid-19 e de casos de SARI, que é a síndrome respiratória com causa não identificada, muito concentrados na região central do município de São Paulo. Mas com o passar do tempo, os riscos de você ter uma SARI não identificada, ela fica muito mais predominante, ela se espalha muito mais para a periferia da região metropolitana de São Paulo, e os casos de Covid ainda ficam mais ou menos concentrados na região central da capital. A mesma coisa acontece quando a gente olha para a distribuição de renda dessas pessoas. Você percebe que no começo da pandemia, na semana 12, a renda das pessoas que tinham Covid era relativamente maior, quer dizer, consideravelmente maior do que das pessoas que tinham SARI. Com o passar do tempo, isso meio que se estabiliza, mas ainda assim a gente consegue perceber um padrão que é sistemático e consistente, estatisticamente significante, onde as pessoas que tendem a ter diagnósticos de Covid, elas tendem a ter rendas mais altas. Não porque as pessoas mais ricas têm mais riscos de terem Covid, mas porque as pessoas mais ricas elas têm mais fácil acesso ao teste, a fazer a testagem de Covid. O teste de Covid, claramente, né, a gente sabe que nunca foi 100% disponível na rede pública, e mesmo na rede privada, onde ele também não está disponível para todo mundo, ele tem um certo custo, em alguns casos é mais de R$300, tem vários planos de saúde que não cobrem isso. Então a gente consegue ver que no Brasil até a Covid-19 ela discrimina por pessoas pobres e ricas. Se você é rico, você tem Covid. Se você é pobre, você tem uma síndrome respiratória de causa não identificada. Isso é um pouco um reflexo de como o nosso sistema de saúde, numa situação de pandemia, não deu conta de lidar tão bem com essas disparidades sociais e econômicas
que a gente tem no Brasil. Mas isso só para, então, arredondar, né? Quer dizer, a gente teve nos primeiros 3 meses a gente já teve todo esse panorama do que acontecia, e a gente entra agora num segundo artigo que saiu publicado recentemente, que é um artigo que foi coordenado e liderado pelo próprio Darlan, que é o artigo que faz uma análise sobre a evolução da epidemia, da propagação da epidemia da SARS-CoV no Brasil, combinando esses dados de sequenciamento de genômico, dados epidemiológicos e de mobilidade. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, como o Rafa falou, desse segundo artigo. E na primeira parte desse artigo, a gente olha para qual é o potencial, qual foi o potencial efeito e potencial impacto, né, dessas medidas não farmacológicas para conter a disseminação. A gente também olha depois, usando os dados genômicos, nós fazemos a reconstrução, né, espacial e temporal de quando foi a introdução do vírus no nosso país e como e por onde ele se dispersou, né? Nós falamos dessas fases diferentes de dispersão e também falamos das linhagens presentes no nosso país, o que é importante, né, de um aspecto de saúde pública, você entender quais linhagens diferentes estão circulando. Rafa, pode passar, por favor. Então, nessa primeira parte do artigo, nós ainda estamos trabalhando com dados principalmente epidemiológicos. Então, aqui nós fizemos uma modelagem, né, do R, do número da taxa de reprodução, utilizando-se agora as mortes por SARI, né, as mortes por SRAG, ou seja, por síndrome respiratória aguda grave, né, que é um indicador melhor do que apenas os casos gerais por COVID em si, por causa do viés que nós temos com a testagem. Então, esse é um modelo que foi desenvolvido pela Imperial College e ele faz essa modelagem utilizando em fator da mobilidade humana, né? E a mobilidade aqui ela é definida tanto os índices de mobilidade que são fornecidos pela Google, como também pela questão da taxa de mobilidade da empresa in loco, né, que é uma empresa que tem acesso a dados anonimizados de telefone celular no nosso país. Então, a partir desses 3 indicadores, né, o número de mortes por SARI e a mobilidade pelo Google e pela in loco, né, foi feita essa modelagem da taxa de reprodução ao longo do tempo. E o que nós vemos é que nós temos essa taxa de reprodução antes das medidas não farmacológicas serem tomadas, tanto na cidade de São Paulo, como na cidade do Rio, sendo em torno de 3, acima de 3, ou seja, cada pessoa infectada contaminava mais 3 pessoas, e à medida que nós temos essas medidas não farmacológicas, nós observamos a redução dessa taxa de reprodução, né? Em São Paulo, a taxa de reprodução, ela reduz menos que 1 logo após a implementação dessas medidas não farmacológicas, porém ela acaba voltando e subindo, isso está muito ligado, a gente não mostra aqui, mas está muito ligado aos dados de mobilidade. Então, a mobilidade ela reduz bastante logo após a implementação das medidas, mas ela começa aos poucos a crescer um pouco depois dessa implementação. Tá? Então, nós vemos aqui que, aparentemente, as medidas não farmacológicas tiveram um impacto, né, na taxa de transmissão do vírus de reprodução do vírus no nosso país, mas infelizmente elas não foram capazes de controlar a epidemia 100%. Isso é algo que a gente já sabe, né? A gente vê pelo número de casos que se mantém, né, que agora está no platô todos os dias, e principalmente também pelas mortes. Rafa. Essa segunda parte do artigo entra na parte, né, que a gente aqui, principalmente em Oxford, e o Rafa também ajudou, e o pessoal na USP, a gente trabalhou mais que a parte do sequenciamento em si, né, do sequenciamento e aí todas as análises que vêm e as inferências com relação ao sequenciamento. Então, aqui o mais interessante, né, que eu gostaria primeiro de salientar, que foi montada uma força-tarefa, né, para que nós pudéssemos realmente fazer esse estudo. Então, no nosso trabalho, nós temos 78 autores, né, que vêm de pelo menos 15 instituições brasileiras e várias instituições internacionais. E aqui eu estou mostrando para vocês alguns dos atores, né, algumas das pessoas que foram fundamentais para que a gente pudesse realmente ter esse sequenciamento em massa
que foi representativo, né, inicialmente, dos casos no Brasil. Então, nós tivemos participação muito importante da USP, da UFRJ, Unicamp, UFMG, LNCC e várias outras instituições. Então, no final, nós conseguimos sequenciar, naquela época, 427 amostras de 85 municípios brasileiros e 18 estados das 5 regiões do nosso país. Então, ao lado direito, vocês conseguem ver cada bolinha, cada círculo laranja, ele representa uma sequência. Então, o que vocês conseguem ver é essa a distribuição, tanto geográfica, ou seja, nós temos por estado, né, as sequências por estado, e também no tempo. Ou seja, nós temos aqui no eixo X as datas, né, em que essas sequências, que as amostras foram coletadas. Então, o que a gente tentou fazer foi manter uma boa correlação entre o número de casos por estado e o número de amostras que eram sequenciadas. Por isso que vocês podem ver que São Paulo tem bem mais sequências, Rio de Janeiro também, Minas Gerais e Ceará, porque esses eram alguns dos estados com o maior número de casos naquela época. Né? O nosso estudo ele vai até o final de abril. Pode passar, Rafa. Rafa? Obrigado. Então, é a partir desses 427 genomas que nós fazemos essa reconstrução da história dos 2 primeiros meses de introdução e de transmissão do vírus no nosso país. Então, não sei se o pessoal aqui está familiarizado com a árvore filogenética ou não, mas ela é basicamente, de uma forma bem simples, ela é um agrupamento por similaridade. Né? Então, as sequências mais próximas, elas agrupam juntos e a gente faz uma reconstrução dos ancestrais. Né? Se você pensar dentro de uma família, os irmãos têm como ancestral os pais, né? E assim por diante. Então, é a partir desses agrupamentos por similaridade que a gente faz toda essa reconstrução da história, né, geográfica. No caso, na árvore, que vocês estão vendo do lado esquerdo, a cor vermelha ela significa que esses eventos, essas sequências estão no Brasil, e a cor azul significa que esses eventos eles acontecem fora do Brasil, né? E também no lado esquerdo vocês conseguem ver as datas. Então nós reconstruímos todos os eventos no espaço e no tempo. Então o que foi interessante perceber é que a transmissão comunitária ela já acontecia antes do primeiro caso ter sido notificado no nosso país, mas isso é muito pouco antes do primeiro caso, né? Então muito provavelmente começou ali por volta do período do Carnaval. Né? O que mostra que o Brasil, aparentemente, naquela época, estava bastante preparado para já começar a fazer o diagnóstico dos primeiros casos. Né? O que nós percebemos também é que existem 3 grupos principais, né, de 3 linhagens diferentes do vírus que circulam mais no nosso país. E é isso que a gente determina, né, na figura do lado esquerdo como os clados. Então, nós temos o clado 1, 2 e o 3, e eu vou falar um pouquinho deles mais na frente. Mas com relação a fases, né, da dispersão, a gente, claro, obviamente, observa que primeiro nós temos, aqui já no lado direito, no painel B, uma fase inicial que ela acontece por introduções internacionais. Então, todos os eventos que nós observamos até mais ou menos o meio de março, a maioria deles são muito mais introduções internacionais do que transmissão local, mas a transmissão local, desde o começo de março, ela já vinha crescendo, e ali no meio de março ela faz um overtake, né? Ela supera a transmissão internacional. Né? E aqui é um dado do Rafa no painel C, que a gente observa uma queda muito grande no número de voos, tanto nacional quanto internacional, mas a queda nos voos internacionais ela é bem maior. Né? E a gente acaba observando que esse fator dessa limitação no número de voos internacionais chegando ao Brasil aparentemente está relacionada a essa superação, né, da transmissão local com relação à transmissão internacional. Você quer acrescentar alguma coisa no painel? Eu posso comentar um pouco mais na frente, mas é muito curioso que assim, né, essa queda muito dramática que a gente viu no número de voos internacionais chegando no Brasil, ela aconteceu de maneira, entre aspas, espontânea. Quer dizer, o Brasil não implementou naquela época nenhuma medida restritiva de impedir voos internacionais chegarem no Brasil. Foi uma coisa meio que espontânea. O processo de oferta e demanda de voos internacionais aconteceu de maneira quase que espontânea. A demanda por voos para vir para o Brasil caíram praticamente de qualquer país de origem que você pode imaginar. Teve uma queda muito forte, de alguns países um pouco mais do que de outros. E essa queda também ocorreu dentro dos voos nacionais, mas como a gente vai ver daqui a pouco, essa mudança no padrão de voos nacionais e internacionais no Brasil ajuda a gente a entender um pouco essa primeira e segunda fase de propagação que o Darlan está falando. Quer dizer,
No começo, a gente tem um processo de contágio no Brasil ainda predominantemente focado em contágios vindo de árvores genéticas internacionais, casos internacionais chegando no Brasil, e com o passar do tempo você aumenta o número de casos de contágio comunitários. E mais para frente a gente vai ver como os voos estão relacionados com isso. Pode passar. Tá. Então, nesse momento, né, o que eu falei para vocês agora foi dessas duas fases, a fase internacional de transmissão, né, com a chegada desses indivíduos infectados de outros países para o Brasil, né, e uma fase de transmissão local. Só que a fase de transmissão local, ela também pode ser dividida em duas fases, e foi isso que a gente realmente achou muito curioso, essa dispersão, essa divisão temporal nessas duas fases. Então, o que vocês veem no lado esquerdo, né, a representação das transições dentro da árvore filogenética, ou seja, dos eventos de transmissão que a gente recupera dentro da árvore filogenética. Então, cada linha que liga dois pontos, ela representa um evento de transmissão. Tá? Então, o lado esquerdo, ele representa desde o primeiro caso, porque nós sequenciamos o primeiro caso, então do dia 25 até o dia 20 de fevereiro, até o dia 21 de março. E essa primeira fase, ela é muito mais representada por uma transmissão muito mais local, mas uma transmissão intraestadual, ou seja, dentro dos estados, né? E essa transmissão intraestadual, a gente também observa algumas transmissões interestaduais, principalmente na região sudeste, e algumas poucas transmissões e eventos aqui interregionais de mais longa distância, né, como norte e sul, mas esses eventos eles são muito menores em número do que as transmissões intraestadual. Após esse dia 21, ou seja, após a metade de março, a gente começa a observar, e aqui agora estou me referindo à figura, o painel, né, do lado direito, onde os círculos estão em azul, a gente observa muito mais que existe um aumento dos eventos de transmissão interestadual e também interregional, né? Então, você vê que nós conseguimos ver que tem muito mais linhas ligando o sudeste brasileiro ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste, ao sul, e aí a gente observa que foi depois do dia 21 mesmo, ou depois da primeira metade de março, que a gente observa um decolamento, né, desse processo de transmissão para maiores distâncias, né? E eu acho que o Rafa vai poder falar um pouquinho mais sobre o que está relacionado a isso também. No fundo, esse trabalho, essa figura em particular, acho que é uma figura muito, muito interessante que o pessoal conseguiu reconstruir, onde literalmente você usa um mapeamento temporal e geográfico da árvore genética da Covid-19 no Brasil para entender por onde que o vírus chegou e para onde que ele se espalhou. Eu acho isso, do ponto de vista científico, uma das coisas mais interessantes que esse artigo traz. E é muito curioso ver como essa mudança de padrão de contágio que a gente tem da fase 1 para a fase 2, ela é muito coerente ou convergente com o que aconteceu com a mudança nos padrões de voo, né? Como eu estava falando, os voos, tanto voos nacionais quanto voos internacionais, caíram drasticamente, mas, em particular, os voos nacionais, eles não caem de uma maneira homogênea por todo o território. Então, essa figura da esquerda, ele mostra o tamanho da queda no número de voos e no número de passageiros pela distância. Então, você vê que voos que tinham distâncias muito curtas, menos de 1.000 quilômetros, o número de passageiros caiu praticamente 8 vezes e o número de voos caiu praticamente 5 vezes. Quanto mais curto o voo, a origem e destino do voo, maior a queda do volume de passageiros e do volume de voos, né? Quanto mais longos os voos, as quedas foram muito menores. Isso é razoavelmente até esperado, porque voos que são relativamente curtos, eles são mais fáceis de serem substituídos por transporte terrestre, tá? Mas é muito curioso que quando você tem essa queda muito acentuada nos voos curtos, o que você tem no final das contas é que, na média, a distância percorrida pelas viagens aéreas no Brasil, ela aumenta. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura da direita, isso aqui é a distância média percorrida por um passageiro diária, com os dados da ANAC,
E aqui é quando a gente tem a introdução, o grosso da introdução das medidas não farmacológicas no Brasil. Isso casa com essa mudança no padrão nacional de voos do país e, como consequência, você tem um aumento muito significativo das distâncias médias percorridas. Bom, gente, do ponto de vista desse artigo, isso era um pouco do que a gente queria apresentar. Eu acho que, a gente, para não estourar o tempo, né, a gente falou um pouquinho dos 2 artigos mais recentes que acabaram de sair, e eu só tenho mais um slide onde eu vou falar rapidamente sobre os trabalhos que estão sendo feitos. Então, como eu falei, o grupo do CAD, liderado pela Esther e pelo Nuno, e como o Darlan já enfatizou, assim, é um grupo muito grande de pesquisadores, fazendo uma quantidade de pesquisa e de investigações científicas que não é possível fazer esse tipo de trabalho com meia dúzia de autores, porque você está lidando com áreas de pesquisa e áreas de conhecimento extremamente diferentes, onde você precisa de expertise de grupos multidisciplinares. E esse grupo é extremamente vibrante, tem uma série de outros trabalhos que estão em andamento, a gente espera que tenha algumas novidades em breve. Tem uma série de estudos com surveys sorológicos, olhando para as amostras de dados de bancos de sangue de várias capitais do Brasil. Tem um outro trabalho que eu estou liderando com a Sabrina sobre o diferencial de vulnerabilidade à Covid-19 por cor e renda no país também, onde a gente está olhando sobre desigualdades não só de contágio, de risco de contágio à Covid-19, mas também o que explica essa diferença de risco de contágio e também essas diferenças de taxas de sobrevivência e mortalidade por Covid. Tem um trabalho recente que a gente espera que saia muito em breve, que foi liderado pela Andressa, olhando sobre a fragmentação da governança política das medidas não farmacológicas no Brasil. Quer dizer, você tem os municípios em geral no Brasil, eles adotaram as medidas de isolamento razoavelmente de uma maneira mais ou menos no mesmo período, datas muito próximas umas das outras. Via de regra, isso varia um pouco de região para região. Mas agora o processo de relaxamento dessas medidas ele está sendo muito caótico, muito descoordenado. E isso pode ter algum impacto, inclusive, sobre quão efetivas são essas medidas. Quer dizer, não adianta nada o seu município da região metropolitana estar com medida de isolamento se o município vizinho não está com medida de isolamento algum. Talvez essa falta de coordenação política, né, possa afetar um pouco a efetividade disso. E isso, enfim, aí tem um trabalho também que a Jess e o Nuno vão liderar sobre quais dessas medidas não farmacológicas são mais efetivas, e aí, enfim, nesse conjunto todo de trabalhos que a gente está trazendo, segue toda essa linha de pesquisa sobre análise laboratorial, análise genômica, dados de mobilidade celular em alta resolução espacial, dados de SRAG geocodificados. Enfim, é um catatal de trabalho extremamente grande, desafiador, mas está sendo um trabalho muito, muito legal, muito, muito bacana de ver o pessoal de Oxford e da USP liderando isso daí. E eu estou só tendo a pequena honra, modéstia pequena honra de estar colaborando com eles. Tem sido um prazer bem legal. Mas é isso que a gente tinha para falar. Acho que a gente pode abrir um pouco agora para as perguntas. Marcos, desculpa aí, a gente ter estourado um pouco o tempo. Viu? Não, por favor, vocês foram ótimos com o tempo, tanto Marcelo como Rafael, Darlan, todo mundo foi ótimo no respeito ao tempo. E o Marcelo ainda deu de brinde responder algumas perguntas aqui por escrito, já que foram enviadas. Então, as perguntas foram enviadas para ele, o Marcelo já respondeu. Eu vou ler agora algumas que foram enviadas para o Darlan e para o Rafael, que ainda não estão respondidas aqui. Deixa eu só localizar a primeira delas. Bom, boa tarde. Eucilene Santana pergunta para o Darlan. Boa tarde, Darlan. É possível uma reconfecção devido a esses 3 possíveis grupos de vírus? Como isso está sendo discutido? Se você puder começar já respondendo essa, a gente vai para as outras. Perfeito. Então, inclusive, foi mostrado recentemente, essa semana saíram algumas notícias sobre isso, né, do primeiro caso confirmado mesmo, de segunda infecção, né, de uma reinfecção que aconteceu em Hong Kong. Então, eles mostram através da sequência genética que a segunda sequência do paciente, basicamente o paciente ele se reinfectou 4 meses depois, e eles sequenciaram tanto a sequência da primeira infecção, né, o vírus da primeira infecção, quanto o vírus da segunda infecção.
E eles mostraram que os dois vírus têm linhagens diferentes do vírus, né? Dessa circulação do vírus. Então, sim, pode acontecer esse processo de reinfecção, mas a gente está entendendo agora que isso pode estar relacionado a uma deficiência do nosso sistema imune em manter uma proteção duradoura, né, ao SARS-CoV-2, né, para a COVID-19. A gente ainda não sabe por quanto tempo essa proteção é. Esse é o primeiro caso que a gente tem confirmado de reinfecção. Então, a gente também ainda não sabe se isso se aplica à população em geral, mas, sim, isso pode acontecer porque já foi mostrado que acontece, né? Agora, a gente precisa entender um pouco de qual é a dimensão desse processo de reinfecção e como que a gente lida com isso. Certo. Vou fazer duas aqui para o Rafael. Rafael, primeiro também da Eucilene Santana. Pelo CEP eu consigo no IBGE informações sobre a condição social e financeira? Isso é público? E a outra pergunta do Danilo Coelho. Se vocês trabalharam, Rafael e Darlan, com microdados que possuem cor, raça dos indivíduos. Parece que vocês vão entrar ainda nessa análise, mas assim, isso já está desde o início nos dados, vocês só não analisaram ainda? Como é que é? Sim, bom, vamos lá. A parte de geocodificação no Brasil é uma parte que, infelizmente, está muito aquém do que a gente gostaria. Tá? Dados de CEP no Brasil não são dados públicos, quer dizer, tem uma série de bases de dados onde você tem um cadastro de CEPs, você pode comprar nos Correios a lista de CEPs do Brasil, mas esses dados não são espacializados, você não tem a latitude e longitude daquele CEP. Tá? A gente, enfim, por uma série de acessos à base de pesquisa que a gente tem pelo IPEA e outras instituições, a gente tem acesso à base de dados de CEP, e aí pelo CEP do indivíduo a gente consegue encontrar a coordenada do local de moradia dele, com um pouco de precisão maior ou menor em alguns casos. Tá? O dado do CEP, resumindo a história, tá? O dado da SRAG, que o Ministério da Saúde disponibiliza, ele só tem os primeiros 5 dígitos do seu CEP. Como a gente sabe no Brasil, o CEP tem 8 dígitos. Com apenas os primeiros 5 dígitos, você não consegue fazer muita coisa. Tá? Então, a gente tem colegas do nosso grupo de pesquisa que têm acesso dentro do sistema de monitoramento de saúde pública do Estado de São Paulo. A gente tem o dado com CEP de 8 dígitos completo para o Estado de São Paulo. Com acesso às bases de dados, a gente consegue fazer geolocalização e saber com um bom grau de precisão, para a grande maioria dos casos, não dá para fazer isso para todos, a gente consegue saber o setor censitário onde essa pessoa mora. Pelo setor censitário, a gente consegue extrair dados do censo demográfico de 2010, infelizmente é o dado mais recente, e aí pelo setor censitário a gente sabe, naquele setor censitário, quantas pessoas moram, quantas pessoas têm acesso à água, saneamento, qual que é a faixa de renda das pessoas daquele setor censitário, quantas são brancas, negras e assim por diante. E com relação à pergunta do Danilo, os dados da SRAG, que é a base de dados que a gente tem acesso com esses dados de CEP, elas têm os dados de escolaridade e dados também de cor e raça desde sempre. Esses dados, no entanto, eles têm um problema de subnotificação muito grande. Então, você tem muito missing. Acho que era mais de 50% a 60% das variáveis de cor e raça tem missing. Tá? Então, o que a gente consegue fazer, a gente não usou esses dados nos artigos passados, mas a gente está usando esses dados no artigo atual, que a gente está fazendo sobre análise de desigualdade e vulnerabilidade. E aí tem uma série de estratégias possíveis. Tá? Uma estratégia que a gente usa, que a gente tem usado mais recentemente, é fazer um bootstrap para fazer imputação da mais provável cor e raça daquele indivíduo, dependendo do setor censitário onde ele mora. Então, para os indivíduos que moram em setores para os indivíduos que têm informação de cor e raça missing, a gente faz uma simulação de imputação a partir da composição racial do setor censitário dessa pessoa. E, enfim, isso para fazer uma série de... Para o processo de imputação com o Bootstrap, a gente consegue gerar alguns intervalos de confiança para dar um pouco mais de robustez nessas análises. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, você falou que o seu modelo permite ajustar o fato de que o Brasil tem esse platô e tal, que é muito diferente do que se observou na maioria dos países, né? Acho que todo mundo fez modelos para prever o que ia acontecer na pandemia aqui no Brasil, desenhou algum pico em algum momento, e aí o que está aparecendo não parece com pico, pelo menos se eu acreditar nos livros de geografia que tem aqui em casa dos meus filhos, parece mais um planalto.
E aí nós estamos já há alguns meses no alto desse Planalto. Como é que isso aconteceu com os seus exercícios? Você primeiro modelou picos e depois o seu modelo aprende que não é um pico? Como é que funciona isso? Na verdade, eu nunca modelei pico, né? A modelagem padrão, esse modelo de compartimental, você estima os parâmetros, eles são fixos, e aí você consegue gerar um cenário, o que vai acontecer, onde é que vai chegar o pico. Como o meu é estocástico e vai variando ao longo do tempo, eu não fiz a menor, não me deu o trabalho de ficar prevendo qual é o valor, o próximo valor dessas taxas de transmissão, taxa de infecção, de recuperados e a taxa de morte. Eu não tenho como fazer essa previsão de pico. Então, na plataforma, a gente faz previsão até 14 dias na frente. Por muito tempo, a gente nunca viu esse pico chegar a 14 dias na frente, até porque a gente usava dados do Ministério da Saúde. Os dados do Ministério da Saúde têm essa datação aí por registro e não pelo evento, então é muito difícil você fazer algum tipo de previsão de pico trabalhando com um dado que é datado pelo registro e não pela notificação, né, e não pelo evento. E essa acho que é a grande confusão que vem aparecendo aí na mídia, a mídia agora descobriu a média móvel, né? Tudo é média móvel para cá, média móvel para lá. Só que se o dado que você está usando da média móvel tem atrasos gigantescos, não dá para extrair muita conclusão sobre pico, né? Qualquer modelo com heterogeneidade, você pegar um modelo, mesmo aquele videozinho que circula pelo WhatsApp, das 4 caixinhas, que são 4 regiões, que o cara vai simulando quando é que você sai de uma e vai para outra, o que acontece, né? Mesmo nesse modelinho mais simples, com todas as taxas constantes, e você tendo subgrupos, que é o caso do Brasil, porque o Brasil é um país continental, é muito complicado trabalhar no Brasil como se fosse um lugar homogêneo, uma heterogeneidade gigantesca, né? Especialmente em comparação com os países europeus, que são pequenos, bastante homogêneos. No caso da Suécia, por exemplo, é muito difícil comparar com a Suécia. E só essa heterogeneidade já te dá essa onda muito mais longa do que te observou. Você pega, por exemplo, o estado brasileiro, que é mais homogêneo, porque é muito menos interligado, como, por exemplo, o Amazonas, o Pará, as curvas são iguaizinhas às europeias, né? Sobe rapidinho, desce rapidinho e acabou. Pega um estado como o Espírito Santo, que é super interligado, São Paulo, não termina nunca, né? O Espírito Santo fez todo o dever de casa, acho que foi o Danilo que perguntou sobre microdados, não, talvez tenha sido não, foi o microdados, foi o Danilo que perguntou sobre... O Espírito Santo já vem divulgando microdados com raça, gênero, com tudo, com muito menos missing que o Rio de Janeiro, que o Rafael acabou de falar, tem 62% de missing para raça e cor, né? Espírito Santo tem dados super bonitinhos, fizeram um trabalho bem feito, mas não conseguia baixar nunca o efetivo de reprodução deles, porque como é tudo muito interligado, Vitória e Vila Velha são o centro do Espírito Santo, tudo passa por lá, você eliminava a epidemia de um lado, aparecia do outro, ela voltava, era muito difícil você manter. Você vê a diferença nos picos, né? O Marcelo Medeiros tem trabalhado agora com o Ronaldo, e Dias lá da Unicamp com o Julian, da Universidade Militar lá na Colômbia, sobre análise de dados funcionais para tentar entender por que os picos são diferentes, né? A curva epidemiológica é diferente nos diferentes municípios, de acordo com a IDH, urbanização. Eu venho fazendo um trabalho parecido com a Luizio Pinheiro e com o Rodney Fonseca, também da Unicamp, olhando para o número de reprodução, como é que o número, a curva a evolução do número de reprodução das diferentes regiões de saúde do Brasil meio que se falam quando a gente condiciona por IDH, urbanização, densidade populacional. Então tem muita coisa aí em linha com o que o Darlan e o Rafael têm feito, né? Muita heterogeneidade, seja de cor, raça, densidade populacional, seja de renda, muita heterogeneidade no Brasil, então é muito difícil, que para mim seria muito estranho observar uma curva epidemiológica muito parecida no Brasil, como aquelas que a gente observa em países mais homogêneos, como
na Europa. Se pegar os Estados Unidos e Rússia, que são mais heterogêneos, maiores, continentais, você vê que a curva é muito mais parecida com a do Brasil. Né? Você está no mudo, não estou te ouvindo. Era justamente sobre isso que eu ia falar agora. O Danilo deu uma sugestão boa para a gente tentar. Eu sei que é chato, a gente esquece e tal, como eu fiz agora, mas tentar ligar e desligar os microfones conforme estiveram não falando. Porque às vezes dá mais eco se tiver mais de uma pessoa com o microfone aberto, sobretudo quem está sem fone e tal. Mas tem uma pergunta aqui da Luciana Servo. Parabéns, Rafa e Darlan. Gostaria de saber se vocês têm trabalhado o acesso ao SUS e seus efeitos sobre probabilidade de sobrevivência ao SARS ou ao Covid. É uma ótima pergunta. Eu confesso que quando o Darlan, o Nuno e o pessoal de Oxford me convidou, essa era meu grande interesse, porque a minha área de pesquisa fundamentalmente é mobilidade urbana, enfim, mobilidade humana nas cidades, padrões de mobilidade e desigualdade. E a gente chegou a fazer umas análises preliminares, tá? Então, assim, em princípio, lá atrás, acho que faz 1 mês ou 2 meses atrás, numa análise muito exploratória, a gente identificava que quanto mais distante a pessoa morava de um estabelecimento de saúde do SUS, maior era o número de dias que demorava entre o primeiro sintoma e a data de notificação. Quer dizer, se você mora do lado do hospital, você está com uma dor de garganta, uma febre, perdeu o olfato, você vai lá e se consulta no meio dessa pandemia, você vai lá e vai rápido. Mas se você mora numa zona rural, numa zona pobre, sem acesso ao transporte, especialmente agora com o transporte público tudo fechado, né, ou diminuído bastante, e você espera alguns dias para saber se aquela dor de garganta, se aquela febre não vai passar. Então, assim, isso é um resultado muito exploratório que eu fiz há uns 2 meses atrás. De lá para cá, eu fui meio que tomado por enxurrada com essas pesquisas que a gente acabou de apresentar. No artigo de vulnerabilidade que a gente está fazendo, existe a possibilidade da gente fazer essa análise, mas a gente ainda não está certo disso. A gente já fez um cálculo das matrizes de distância de cada setor censitário para os estabelecimentos de saúde mais próximos do estado de São Paulo inteiro, mas a gente ainda precisa entender um pouco melhor como que a gente vai inserir isso no trabalho. A gente fez, até a Luciana Servo, inclusive, é uma coautora excepcional de um trabalho que a gente fez no IPEA sobre o acesso da população aos serviços de saúde no Brasil. Então, a pergunta da Luciana, ela é sobre se o acesso ao serviço de saúde afeta o seu outcome de saúde lá na frente, tá? E isso é uma coisa que a gente ainda está avaliando, mas o primeiro passo da pergunta, que é qual que é o acesso que as pessoas têm a serviço de saúde, foi objeto da nota técnica número 14, que o IPEA publicou em abril desse ano, que eu liderei junto com a Luciana e outros colegas do IPEA, da USP, o FMG, e onde a gente analisa para as 20 maiores cidades do Brasil o acesso da população a estabelecimentos de saúde, tanto para fins de testagem, encaminhamento de casos suspeitos, quanto para internação de casos graves, levando em consideração a disponibilidade de leitos de UTI e respiradores mecânicos. Então, para quem se interessar, tem esse trabalho também. Eu tenho uma outra pergunta sobre acesso a outro serviço, que que ela está na minha cabeça há algum tempo, eu estou querendo começar a tentar estudá-la, mas eu acredito que vocês teriam muito mais dados para fazer isso, inclusive. Que é o auxílio emergencial, qual o papel dele? Assim, porque eu acredito que ele possa ter um papel ambíguo, né, no sentido de que, primeiro, ele tem o papel maravilhoso de permitir que as pessoas fiquem mais em casa, e pessoas que não ficariam e tal, talvez tenham tido a oportunidade de ficar em casa porque receberam auxílio emergencial. Ao mesmo tempo, em todos os municípios do Brasil, ele promove uma aglomeração de pessoas a cada saque, né? Todas as pessoas vão para as agências da Caixa, que são, às vezes, uma no município, às vezes a pessoa mora num município e vai para outro e tal, não sei. Então, qual o papel dessas duas coisas? Não sei se isso já está no radar de vocês também, entendeu? Imagino que outras pessoas estejam se fazendo essa pergunta, que eu acho que é importante que muitas pessoas se façam, para entender de que maneira ter concentrado os saques na Caixa, nas agências da Caixa, sem permitir, por exemplo, que as pessoas recebessem cheque em casa, de algum modo. Enfim, a logística seria muito mais complicada. Ou então que outros bancos privados e públicos participassem desses saques, né? Qual foi o papel disso possível para a transmissão, né? No trabalho sobre vulnerabilidade que a gente está fazendo,
a gente percebe uma coisa muito interessante, que é um pouco relacionada a isso, mas a gente não pode testar isso que você está falando, Marcos, que é o seguinte: quando você tem as medidas não farmacológicas de isolamento, as pessoas respondem de uma maneira muito rápida, elas mudam seu padrão de mobilidade do dia a dia. Tá? As pessoas ficam mais em casa e elas reduzem as distâncias que elas percorrem. Isso é consistente para todos os municípios do estado de São Paulo, e até para os grandes municípios do Brasil, que a gente conseguiu os dados da Inloco, isso é consistente via de regra. No estado de São Paulo, em particular, onde a gente tem os dados um pouco mais detalhados, a gente percebe, no entanto, que o tipo de resposta ele é diferente se você é de um setor censitário de alta renda, baixa renda, ou predominantemente negro ou branco. Tá? Então, pessoas que moram em setores censitários, predominantemente de alta renda, e brancos, eles respondem de uma maneira muito mais rápida e muito mais intensa a essas medidas. Então, elas reduzem a mobilidade delas muito, muito mais. A minha suspeita, que eu queria muito testar, é se o que explica isso, e aí tem uma série de fatores, quer dizer, pessoas de mais alta renda e pessoas brancas têm mais escolaridade, elas ocupam profissões, ocupações que permitem trabalhar de casa, e isso tudo se confirma quando você olha para a PNAD, quando você olha para a Pesquisa Nacional de Saúde, tudo se encaixa direitinho. Quando a gente olha para o dado do auxílio emergencial, a PNAD Covid, ela fez um trabalho excelente do ponto de vista de uma pesquisa urgente que foi feita, mas se o pessoal tivesse falado com alguma pessoa da área de epidemiologia e mobilidade, talvez ele tivesse adicionado uma pergunta lá. A pergunta da PNAD Covid é assim: você recebe auxílio emergencial, sim ou não? E aí ele pergunta se no último período de referência, se a pessoa buscou emprego de alguma maneira. Quando você olha se o fato da pessoa ter recebido o auxílio emergencial, se isso afeta a chance dela buscar emprego, a pessoa fala, inclusive, se ela fala, eu deixei de buscar emprego por causa da Covid-19, por causa da situação de saúde da Covid-19. O fato da pessoa ter recebido o auxílio praticamente não tem efeito nenhum de diminuir a chance da pessoa ir buscar emprego. Aí eu pensei, nossa, maravilha. Então as pessoas foram para a rua procurar emprego. Só que não dá para falar isso. Porque a pessoa pode buscar emprego pela internet, ela pode mandar o WhatsApp para colega, ela pode mandar currículo, cadastrar no site da empresa. Então, do jeito que a pesquisa da PNAD Covid foi feita, a gente não consegue, infelizmente, saber se receber o auxílio diminui a chance das pessoas saírem de casa. Pelo menos para fins de buscar emprego ou para qualquer outro fim. Tá? Mas, dito isso, eu concordo com você que, do ponto de vista puramente intuitivo, teria sido muito mais inteligente se o repasse do auxílio emergencial pudesse ter sido um pouco mais descentralizado para outras agências e outros bancos também. Perfeito. Aos palestrantes, a Eucilene Santana pergunta, e aí eu vou começar pelo Marcelo, né? Para vocês, qual o papel do clima, da dispersão ou magnitude da doença Covid nas regiões do Brasil? Além da mobilidade, o fator clima pode ter contribuído? Então, por favor, Marcelo. Agora você me pegou. Não acompanhei muito essa história do clima, não. Nunca me pareceu muito promissor. Olhando para a Ásia, para o que aconteceu no mundo. Eu acho que afeta um pouquinho mais, mas aí eu vou deixar para o Darlan, que é mais especialista, mas eu acho que afeta mais as questões de SRAG, porque tem toda essa sazonalidade das gripes, da influenza, e aí deve afetar um pouquinho mais o SRAG que o Covid, dados oficiais, mas quando você olha para dados de SRAG, deve ter um pouquinho mais de efeito lá. Mas eu vou me abster de responder, porque eu não sou infectologista, não sou virologista, não sou biólogo, eu sou um mero econometrista, né? Então prefiro não responder coisas sobre parâmetros clínicos. Eu acho que o mesmo vale também para BCG, por exemplo, que não apareceu aqui, mas sempre pergunto da vacina do BCG. Eu já deixo Darlan responde da vacina do BCG. Olha, na verdade, isso ainda uma discussão muito grande que se tem, né? Existem alguns estudos que tentam mostrar que existe uma certa relação com a sazonalidade, mas ninguém chegou ainda a uma conclusão clara, né? Se você olha para os números em si, a gente vê, por exemplo, que em regiões bem quentes do nosso país, né, como, por exemplo, Ceará ou Pernambuco no Nordeste, foram alguns dos estados mais
afetados, né? Então a gente espera... Amazonas, né? Exato, Amazonas, o Pará. Então a gente esperaria que esses estados tivessem sido menos afetados e não é, na verdade, o que a gente percebe, né? Assim, eu já ouvi algumas pessoas argumentando que aparentemente o perfil, né, de como se espalhou pelo país é o mesmo perfil que a gente observa em influenza, né? Então algumas pessoas tentam justificar essa questão da sazonalidade baseado no perfil de influenza. Eu acho que ainda é um pouco cedo, né? Eu realmente não cheguei a uma conclusão clara a mim, não vi ainda algum estudo, né? Pode ser até que tenha, mas eu ainda não vi nenhum estudo que consiga provar realmente essa questão da sazonalidade. Eu acho que pode ter um certo impacto, sim, mas eu não esperaria, por enquanto, não sei se eu esperaria uma segunda onda relacionada à sazonalidade, mas eu ainda acho que a segunda onda ela vai vir muito mais relacionada à mobilidade do que a sazonalidade em si. Mas é uma discussão ativa, por enquanto. E a BCG? Qual que é a pergunta da BCG? Não, essa pergunta é do Marcelo, né? Ele perguntou sobre a vacina de BCG e tal. Tem esses papers aí mostrando que quem tem vacina de BCG, o sistema universal, quando criança, porque tem que ser quando criança, aí tem um impacto muito grande Não funcionou por causa do brasileiro, né? Mas tem um impacto bastante grande. Tem que comparar no Portugal com Espanha e Reino Unido com Irlanda, né? Que são os dois casos bem próximos, com um tem universal e o outro não. Mas eu imagino que entra na mesma seara, eu acho que tem pouquíssima evidência hoje vista sobre isso. Eu confesso que essa parte eu que não acompanhei, então eu não vou discutir muito, mas eu acho que pelo que você está falando parece que não tem muito um consenso ainda, né? Ok. Tem uma pergunta do Fábio Gomes. Há estudos que focalizem o efeito da busca ativa de casos na evolução da epidemia em localidades do Brasil? Alguém gostaria de falar sobre isso? Olha, a gente tem um estudo em um município em um município na Grande São Paulo, onde está sendo feito busca ativa de casos. Então, talvez seja um estudo que traga mais uma resposta com relação a isso, né? A gente ainda não tem os resultados finais, porque é um estudo que está em andamento, mas é algo que está sendo feito no estudo. A busca mais ativa dos casos do que essa busca mais sintomática que a gente tem no Brasil, né? Fora desse contexto, no Brasil, eu acho que nós não temos muito essa iniciativa, por enquanto, né, da busca ativa de casos, e é um dos fatores que mais limita a questão dos dados no Brasil. O Marcelo estava perguntando da questão dos infectados não detectados, né? Para tratar os infectados não detectados, a gente usa os casos de síndrome respiratória aguda por qualquer causa, né? Porque aí não depende do diagnóstico. E a grande limitação do Brasil, né? A gente tem uma subnotificação muito grande, porque a gente tem uma testagem muito baixa, a gente também não tem busca ativa de caso, a gente, dessa forma, não acha assintomático e mantém uma cadeia de transmissão muito alta, porque o assintomático, né, grande porcentagem da população infectada, na verdade, é assintomática. Então, é um problema muito grande no Brasil e talvez esse nosso estudo vai trazer um pouquinho de resposta com relação a isso. Queria fazer agora uma pergunta assim para os três sobre as medidas de relaxamento do isolamento e tal. O que vocês acreditam que seja o melhor termômetro para calibrar esse relaxamento e o que vocês recomendam? Claro que, enfim, essa pergunta que permite falar um outro seminário inteiro sobre isso, né? Mas, para a gente encerrar, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu acho que para as pessoas é muito importante saber, tá bom, e agora o que nós fazemos? Então, começando pelo Marcelo, eu vi que você tem o R que está abaixo de 1 em vários casos, e que para você parece que abaixo de 1,25 já seria suficiente para retardar alguma... Não para relaxar as coisas, eu digo, para diminuir a velocidade de transmissão, enfim, a velocidade de propagação do vírus, né? Então, o que você acha que seria uma boa métrica para tomar medidas de relaxamento e que tipo de medidas? O que você tem a dizer sobre isso? Então eu vou te dar a mesma resposta que eu dou para jornalista, né? A minha primeira participação no Jornal Nacional foi meio que uma ducha de água fria no jornalista e volta um pouquinho ao mesmo ponto de antes. Eu sou economista,
Eu não sei muito sobre infectologia, não sei nada, né? Para ser mais preciso, sei nada sobre virologia, não sei fazer protocolo, então eu acho que seria leviano da minha parte dar algum tipo de previsão. O que a gente faz é um estudo sobre previsão de casos, de número de efetivos, é olhar os dados, né? E aí, olhando os dados, tem esse número mágico aí do 1, não é 1 em 25 o outro número mágico, esse é o número que o Harrison Hong acha para os dados americanos, eu nunca fiz estudo no Brasil, porque nosso modelo é semi-paramétrico, eu não dou nenhuma forma específica, forma funcional para essa necessidade, então eu não consigo dizer qual é o número que seria certo dentro de um mundo estocástico, tá? Mas eu acho que é super leviano dizer, não, está abaixo de 1, vamos que vamos, está acima de 1, não dá para fazer nada. Primeiro porque esse 1 não corresponde ao número efetivo realmente que a gente deveria ter na cabeça, porque as taxas são estocásticas e não são determinísticas. 2, a gente tem que olhar todo um conjunto de informações. Quando a Secretaria de Saúde olha para o conjunto de informação, é muito maior do que aquilo que a gente tem disponível para a gente. Mesmo agora que a gente saiu cavando tudo no DataRio, Open DataSUS, ARPEN, só para o Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho de arqueologia gigantesco para tentar cavar tudo que é dado possível, a gente ainda continua com menos dado, menos informação do que a Secretaria de Saúde tem. E eu acho que eu acho uma puta sacanagem com os caras que estão trabalhando, tentando fazer um trabalho, pelo menos assim espero, decente de controlar a epidemia, e a gente chega aqui com menos dados, menos informação e querer dar pitaco e dizer, não, está precipitado, não está. Eu não sei, eu não me sinto confortável em abrir, obviamente, flexibilizar o distanciamento social com um R muito alto, com dados de hospitalização lá em cima, né, com padrões de interiorização que tem acontecido, mas também eu acho que a gente tem que saber os limites do que a gente pode fazer. Se eu estivesse na Secretaria de Saúde, estaria olhando para a hospitalização, que eu acho que é o dado mais importante, e um estudo que a gente fez que ficou muito interessante foi ver exatamente como é que essa hospitalização se dá, né? Então, a gente olha quais são os procedimentos que a pessoa fez antes de ser hospitalizada. E isso foi muito relaxado, né? Então, hoje em dia, nos últimos meses, a pessoa não precisa nem fazer tomografia, não precisa fazer exame sorológico e vai ser hospitalizada porque tem espaço, está mais tranquilo, no Rio de Janeiro, né? No caso da cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito difícil olhar esse dado de hospitalização. Ah, não, estava 80, agora está 75. O que quer dizer? De repente, flexibilizou também o critério para internar a pessoa. Então, a gente tem que ter esse tipo de informação que o pessoal do Secretaria de Saúde, acredito eu, espero eu, tem essa informação, a gente não tem, né? Que nem os dados que são normalmente divulgados de leitos para Covid, vem lá 80% de capacidade. Só que o leito de Covid pode ter número negativo, né, na mudança. Eu estou achando que o Covid tem menos Covid, o que eu faço? Eu reduzo de 100 leitos para 80 leitos, passo 20 leitos da UTI para casos normais, e agora eu continuo com a mesma porcentagem de 80% de utilização, mesmo tendo um número menor. Então, é muito enganoso olhar essas estatísticas, resumo, que são apresentadas, sem conhecer por dentro o que está realmente acontecendo. Então, eu, como economista, como econometrista, não sei nada de virologia, nada de infectologia, eu, sinceramente, não me atrevo a responder nada sobre protocolo, sobre retomada. Eu acho que tem gente não só mais abalizada, mas com muito mais bem informada do que eu. Espero não ter desapontado muito, decepcionado Não, de com uma modo algum. resposta tão em cima De do modo muro algum. como você. Não, eu queria saber qual era a sua resposta. Agora, se Rafael e Darlan quiserem ser mais atrevidos, também não tem problema, mas fiquem à vontade para dar a resposta que acharem mais, enfim, mais pertinente, por favor. Mas que o Darlan pode, porque eu estou com o meu chapéu de Tá. pesquisador, Não, mas e aí meu chapéu de pesquisador é de econometrista, o dele não, é de biólogo, ele pode. Olha, eu vou falar primeiro da forma como eu pensava no começo. Né? No começo eu pensava assim, tem que fechar tudo, por que que não fechou? Por que que não parou ainda? Né? E acho que é uma forma muito jovem, muito imatura, um pouco de você perceber que a realidade do Brasil ela é muito diferente da realidade dos países com que a gente estava comparando na época. Né? Os países na Europa, que são países muito mais ricos que o Brasil e que têm uma estrutura e que a população tem uma capacidade, tem uma remuneração muito mais alta, né? Uma estabilidade muito mais alta do que nós temos no Brasil. O que eu quero dizer com isso?
Parar foi necessário e parar é necessário para que a gente consiga controlar e consiga aprender. Mas a gente também precisa dar para a população uma capacidade de ficar em casa sem trabalhar, né? Então, o que a gente vê, até que eu comentei antes, a questão é a mobilidade, ela reduziu no Brasil, mas ela nunca reduziu a uma quantidade significativa que era o esperado e que foi visto em outros países da Europa, onde eles implementaram a quarentena, né? Então, todo esse processo da resposta, ela já foi falha no começo porque a gente não tem todo esse suporte que era necessário, né? Quando você olha também para o processo de relaxamento ele já começa no próprio final de março e começo de abril, né? Já tem município que, basicamente, os governadores, né, determinaram, ó, vamos fechar, mas já tem município que começa a fazer esse relaxamento de forma independente. Então, o que aconteceu no Brasil é um processo muito descompassado, né? Então, você vê municípios vizinhos abrindo, enquanto outros estão fechados. Então, esse processo de descoordenação, no meu ponto de vista, complica muito a situação brasileira, né? Concordo com o Marcelo. A gente devia ter aberto começado a abrir em momento onde tinha, né, muito caso, muita morte, muita hospitalização? Não, muito provavelmente não. Mas se esse processo acontece, a gente tem que tentar implementar medidas de controle e fazer isso de uma forma mais segura para que a população consiga, né, é, começar a trazer a economia de volta de uma forma mais segura, né? Aí eu já puxo um gancho para a pergunta da Luciana Servo, né? Que é uma pergunta super interessante que ela fala: você acha que faria sentido controlar por cobertura pela saúde da família e agentes comunitários de saúde? Sim, né? Isso é um dos pontos que a doutora Márcia Castro de Harvard ela mais defende. E eu acho interessantíssimo, incrível. Nós temos todo um sistema, né, já montado no nosso país, que são os agentes comunitários de saúde. Eles conhecem o bairro, eles conhecem a população, eles têm a capacidade de encontrar as pessoas, né? E a gente poderia fazer um diagnóstico muito mais rápido e ter uma resposta muito mais rápida e controlar muito mais, né? Então, existem pontos do nosso próprio sistema de saúde que já estão montados que eles não estão sendo usados, né, da forma correta. Então, é mais no sentido de fazer essa organização melhor da resposta e tentar adaptar nessas medidas dentro da realidade brasileira. Acho que o Rafa também vai ter, né, muita coisa a acrescentar nesse ponto, porque ele está olhando justamente para um desses pontos, né, Rafa? Deixa eu só pedir para o Rafael considerar na resposta também a pergunta da Soraya Santos, e você já tem alguma expectativa de quando será a segunda onda? Enfim, na pergunta eu posso completar se haverá segundas ondas e o que poderia desencadear segundas ondas nas várias localidades. O que você diria sobre isso? Posso complementar a pergunta? Já que o Rafa é especialista em mobilidade, eu queria entender mobilidade, porque eu tenho dificuldade de entender. Eu acho que mobilidade hoje é totalmente diferente de mobilidade em março. Hoje é mobilidade com as pessoas indo para a rua de máscara, podem estar usando errado ou não, mas é uma mobilidade. Como é que vocês fazem para analisar o efeito da mobilidade agora e antes? Porque certamente não é o mesmo tipo de mobilidade, né? Bom, a gente tem várias coisas aí. Vamos lá. Sobre segunda onda e quando que vai ser a hora de abrir. Não sei e não sei. Vou fazer que nem o Marcelo, dar uma resposta maravilhosa. Isso aí. Enfim, do ponto de vista, quer dizer, a minha área, assim como o Marcelo, eu não sou pesquisador com trajetória na área de saúde pública, como a Luciana Servo, Márcia Castro, Darlan. Então, assim, o meu conhecimento na área é muito limitado. Eu concordo com o Marcelo que o indicador de número de hospitalizações é muito importante, de você estar monitorando, muito mais do que RT, por questões até da qualidade dos dados, da consistência dos dados. Só o meu chapéu de alerta é dizer que, mesmo os dados de hospitalização, eles são muito heterogêneos entre municípios e entre estados. Então, essas análises elas sempre têm que ser levar em consideração a heterogeneidade espacial e temporal da dinâmica da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia ela vai andar em ondas, ela vai atingir algumas cidades primeiro, vai chegar em algumas cidades depois. Então, a hora de você abrir ou fechar, ela obviamente vai variar de acordo com a região geográfica,
Só que existem efeitos de spillovers espaciais ou efeitos indiretos que não são triviais da gente antever. Tá? Então eu acho muito difícil mesmo tomar dar uma orientação dessa maneira, assim, de quando que a gente deve reabrir. E da mesma maneira, é difícil saber se a gente vai ou não vai ter segunda onda. Tá? Eu sei que, por exemplo, países como a França, se você começar a ver, a França está começando a ter uma segunda onda agora. Espanha também, se não me engano, pelos últimos dados lá do World in Data, Our World in Data estava com segunda onda. Pode ser que o Brasil não tenha segunda onda porque a gente está o tempo todo num platô gigantesco. Quer dizer, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro começam a se estabilizar e começa a cair o número de casos, mas a massa de casos no interior continua aumentando. E os dados de hospitalização no interior, eles podem ser um pouco enganadores, como a Luciana Serra, nossa colega do IPEA, sabe muito bem. A distribuição espacial, a capilaridade da rede pública de saúde no Brasil, especialmente para os hospitais que têm capacidade e infraestrutura de hospitalizar pacientes com casos graves de Covid, eles não estão no interior. Então, olhar para os dados de hospitalização, pura e simplesmente, também pode gerar para a gente um ponto cego para captar os casos de SRAG nas cidades do interior do Brasil, onde aquela pessoa vai estar sendo hospitalizada na capital, no centro regional de saúde, por exemplo. Mas eu concordo que os dados de hospitalização talvez sejam os mais interessantes. E, enfim, para não me alongar, a pergunta do Marcelo. Por enquanto, Marcelo, obviamente a gente não tem no Brasil, acho que em quase nenhum lugar do mundo, a gente tem um survey, uma fonte de dados confiável que ela te fala com qual força a população aderiu ao uso de máscara e ao uso de álcool gel e práticas de lavar a mão. Pouquíssimos países vão ter uma informação dessa. Então, a gente também no Brasil não tem esse tipo de informação. O que a gente tem em alta resolução espacial, a partir dos dados de mobilidade, qual que é a distância média percorrida pelas pessoas que moram em cada setor censitário ou um hexágono H3, e daquelas pessoas que moram ali, quantas pessoas se deslocaram mais do que X quilômetros, aí você escolhe a distância que você quer, para você definir se o seu isolamento é pessoa que andou menos de 500 metros ou menos de 5 quilômetros de casa. Por enquanto, o que a gente está pensando em fazer olhar algumas análises de descontinuidade espacial, olhando para municípios vizinhos, onde um município implementou medidas de isolamento, outros não implementaram. Algumas análises de event study, para você ver como que o impacto da NPI teve algum caso. E obviamente, tentar discriminar isso por grupos de alta renda, baixa renda, cor e raça. Porque, no fundo, a gente sabe que a medida de não farmacológica tem efeito sobre a mobilidade. O que a gente sabe do ponto de vista intuitivo é que as pessoas respondem de maneiras diferentes. Gente, desculpa, essa é a minha cachorra querendo atenção. O que a gente está tentando trazer agora é um pouco mais de evidência com base em dados robustos para mensurar, né, quão diferente tem sido a resposta de pessoas mais vulneráveis e menos vulneráveis em termos de mobilidade, trabalho de casa, assim por diante. Bom, queria agradecer muito aos três. Ainda pode ser que ainda tenha algumas perguntas aqui finais que não tenham sido totalmente respondidas, mas, de todo modo, a gente costuma mandar a cópia do chat para os palestrantes, que também tem o contato das pessoas que estavam inscritas. Então, se quiserem depois manter contato, enfim, estimula as pessoas a se contatarem e tal, para últimas perguntas, se for o caso. Mas só anunciar aqui que na próxima semana nós vamos ter um outro webinário sobre financiamento do desenvolvimento. Vai ter o João Denegre, que é economista do IPEA, falando sobre dados de mercado de crédito no Brasil, dados do Banco Central que ele utilizou para fazer a análise. E junto com ele vai ter a apresentação de dois economistas do BNDES, o Rogério Barbosa e o Fábio Reutemann, que vão falar sobre uma análise, uma meta-análise que eles fizeram de vários trabalhos sobre impactos do BNDES e das suas políticas. Tá? Então, recomendo a todos que voltem na semana que vem. O link para o vídeo nós já colocamos algumas vezes e está sendo colocado lá no chat para vocês verem o link do nosso canal de YouTube, onde amanhã vão ser disponibilizados o vídeo dessa apresentação, como estão todos os vídeos anteriores que nós fizemos desde maio, e também os slides. Tá? Os de hoje vão estar disponibilizados amanhã e todos os anteriores estão lá também. Então, muito obrigado aos três. O Darlan, eu acho que está com mais pressa, ele está precisando
realmente ir para um outro compromisso. Tá? Obrigado a todos, aos palestrantes, aos que assistiram conosco, e muita saúde a todos. Até a próxima semana. Cuidem-se muito bem. Abraços. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pelo espaço e pelo convite. Obrigado, um prazerzão aí, Darlan, Rafael, Marcos e todo mundo que assistiu. Muito obrigado.